नहीं करेगा 빨리 सूत्र नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा Então, qualquer ensinamentos do Dharma que nós nos engajamos, nós devemos haver sempre uma motivação perfeita, seja da parte do professor, do mestre que ministra os ensinamentos, seja da parte dos ouvintes ou discípulos. Esses ensinamentos devem ser desprovidos dos 8 predisposições mundanas. Não deve haver nenhuma pretensão da parte do professor. O professor deve ser possivelmente haver eliminado possivelmente o maior possível das suas aflições mentais e da parte dos discípulos, quando eles escutam ensinamentos, eles não devem ouvir os ensinamentos objetivados para ter uma boa vida nesta vida, mas sim para alcançar a iluminação, para o benefício de todos os ensinamentos, alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres sencientes. E por isso, seja da parte do discípulo, seja a parte do mestre, ambas as partes devem haver uma motivação pura e sincera para beneficiar os seres de todos os seres sencientes. A raiz dos ensinamentos do Buda é tomar o refúgio. Então, o objetivo de tomar refúgio ou receber o refúgio é alcançar a suprema iluminação e para beneficiar todos os seres sencientes, conduzir todos os seres sencientes à liberação. Essa é a motivação correta antes de ouvir os ensinamentos. Todos nós que estamos escutando os ensinamentos, encontramos esses ensinamentos, nos deparamos com os ensinamentos deixados pelo Buda Shakyamuni. E qualquer ensinamento que o Buda deixou, que o Buda ministrou, foi para
disciplinar nossa mente e para alcançarmos a iluminação suprema. Ele mesmo percorreu esse caminho. Então, vocês têm que manter isso em mente. Qualquer prática de Dharma que você engajar, você tem que ter essa motivação. E Buda, ele percorreu esse caminho e eliminou os dois obscurecimentos, o obscurecimento à iluminação e o obscurecimento à liberação. Então, você que é discípulo de Buda tem que se engajar, prometer se engajar a fazer esse mesmo percurso que ele fez. Então, todos nós, seres sencientes, temos a mesma potencialidade de alcançar a iluminação. Mas, na condição atual, nossa mente está contaminada pelas aflições mentais. Mas as aflições mentais não são natureza intrínseca da nossa mente. Então, por meio de desenvolvermos os antídotos às aflições mentais, nós podemos descobrir essa natureza búdica e alcançar a iluminação. Ou seja, a natureza búdica se tornará manifesta. Porque nós temos essa natureza búdica natural dentro de nós, inata dentro de nós. E por meio de eliminar essas aflições, aflições mentais, principalmente aquela de se nos aferrarmos a uma existência intrínseca, de uma existência inerente do eu, seja do eu do indivíduo dos fenômenos, isso nos faz criar todas as outras aflições mentais. E, uma vez que nós eliminamos todas essas aflições mentais, nós seremos capazes de perceber a luz clara da nossa mente. Porque essa é a natureza intrínseca da nossa mente. É justo por meio da aplicação dos antídotos às aflições mentais, nós poderemos tornar manifesta essa clara luz da nossa mente, onde todas essas aflições mentais, essas contaminações mentais são purificadas, são eliminadas. E nós devemos ter esse conhecimento, que nós devemos ter essa convicção que nós seremos capazes de eliminar essas aflições mentais através da aplicação dos antídotos e alcançar o mesmo estado que o nosso Buda Shakyamuni alcançou. E essa mente clara, quando se tornará manifesta, nós seremos capazes de alcançar esse mesmo estado de Buda. E todas as negatividades que nós temos no contínuo mental, todas essas negatividades têm um antídoto para elas. Nós devemos aplicar esses antídotos. E se nós refletirmos, se nós refletirmos o mais possível nessa claridade da mente, nós chegaremos a um ponto que nós teremos a convicção que nós mesmos possuímos essa clara luz. Mas, no momento atual, ela é coberta pelas aflições mentais. E, através do cultivo, os antídotos principais é aquele de cultivar o método e a sabedoria transcendente.
e através desse cultivo dessa método e a sabedoria, nós poderemos alcançar, nós eliminaremos essas contaminações mentais e nós obteremos a mesma natureza búdica que Buda alcançou. Porque todas essas aflições mentais, são adventícias, mas essa natureza, e porque elas são adventícias, elas podem ser removidas. Mas a natureza búdica é inata, é intrínseca dentro de cada ser senciente. Essa mente que é clara e luminosa, no momento atual, não está clara. Por quê? Ela não está clara porque ela é obscurecida pelas contaminações mentais, pelas nossas aflições mentais. Mas o Dalai Lama sempre está repetindo, mas através da meditação, da reflexão, nós podemos chegar à compreensão que essas aflições mentais, essas contaminações mentais, podem ser removidas através da aplicação desses antídotos. Então, você tem que ter a convicção que a nossa própria mente, dentro de cada ser senciente, é da natureza incontaminada, sem contaminação, é clara, transparente. Primeiro você tem que ter essa convicção. E depois que você tem essa convicção, você tem que trabalhar através da meditação da Bodhisattva e do cultivo da sabedoria transcendente, praticar para desenvolver os antídotos para as aflições mentais que obscurece essa claridade da nossa mente. Eu, por exemplo, eu mesmo, através das minhas práticas de meditações, eu posso, por inferência, eu creio que eu posso alcançar os caminhos, os cinco caminhos à iluminação. Por exemplo, se você cultiva a sabedoria que compreende a vaziedade, isso serve a eliminar a obscurecimento, a liberação. E se você praticar a Bodhisattva, isso serve como antídoto para eliminar o obscurecimento, a iluminação, porque são dois obscurecimentos principais: o obscurecimento, a liberação, e o obscurecimento, a iluminação. São duas obscurações que são eliminadas através dos antídotos, que é a sabedoria que compreende a vaziedade, sabedoria, e a Bodhisattva. E Buda Shakyamuni fez esse mesmo percurso. Nós devemos ter a determinação e a coragem de percorrer esse caminho que Buda percorreu. Porque os três corpos de Budas, os corpos de Buda, só se tornará manifesto através desse percurso.
a natureza búdica que tem no contínuo mental de Buda e a natureza búdica que tem no contínuo mental dos seres sencientes, basicamente não tem nenhuma diferença. A única diferença é aquela que Buda já, a natureza búdica no contínuo mental de um Buda já se tornou manifesta e a natureza búdica no contínuo mental de um ser senciente ainda não se tornou manifesta. Os ensinamentos de Buda têm duas ramificações, aquela escritural e aquela de realização. Aquela dos ensinamentos e aquela da prática. Então, nós devemos nos engajar em estudar profundamente os ensinamentos de Buda e depois de termos estudado, nós devemos colocar esses ensinamentos em prática. E através fazendo assim, nós conseguiremos alcançar os ensinamentos, a sabedoria que compreende a vaidade. Então, e por causa dessa sabedoria que compreende a vaidade, que nós adquirimos através dos estudos e reflexão, nós poderemos eliminar aos obscurecimentos a liberação. Nesse momento atual que nós estamos no samsara, nossa mente é cheia de negatividade, mas nessa mente que nós temos agora contaminada, ela pode ser conduzida à mente onisciente. Por isso que nós devemos ter o conhecimento através da aprendizagem e através do estudo nós devemos refletir sobre os ensinamentos para cultivar a sabedoria que compreende a vaidade. Então, as ações que nós, fazendo assim, todas as ações que nós fazemos, seja que você se senta, seja que você dorme, seja que você come, nossa mente, através desse conhecimento, seja em qualquer situação que você esteja, através desse conhecimento, você vai ver como as suas aflições mentais vai diminuindo cada vez mais. Mas só através desse percurso dos estudos, da reflexão, do refletir nos ensinamentos, que através dessa reflexão você alcança a compreensão que compreende a vaidade. E eu estou dizendo que eu posso, em base à minha própria experiência, em base à minha própria experiência de chamada, que através da aplicação, a minha aplicação dos antídotos aos dois obscurecimentos, aquele obscurecimento, a iluminação e obscurecimento, obscurecimento à liberação e obscurecimento à iluminação, eu posso inferir que a iluminação é possível. O Dalai Lama está repetindo muito. 마셔나 다가를 모두 배수잖아 라고서리야 이해되지 제도가 사다지 상다데 개셔물이
Você tem que pensar muito sobre isso. Sua Santidade repetiu o mesmo que ele falou antes. Que nós devemos pensar nós devemos pensar muito, refletir muito nisso que ele disse, na prática da bodhicitta e na prática da sabedoria que compreende a vaidade, porque, e principalmente na prática da bodhicitta, se você refletir muito e pratica perfeitamente, com determinação e coragem, a prática da bodhicitta, e realiza essa bodhicitta serve para satisfazer seu próprio benefício e satisfazer o benefício dos seres sencientes. Então, você tem que ter essa determinação de desenvolver e cultivar a bodhicitta dia e noite. Como diz a prece, quando nós tomamos os votos do Bodhisattva, então, através dessas duas práticas da sabedoria que compreende a vaidade e da bodhicitta, você criará a confidência, desenvolverá a confidência que alcançará a iluminação ou a budeidade. A vaidade, a qualidade da mente vazia de um Buda e a qualidade da mente vazia do ser senciente é a mesma, não tem diferença. Então, você tem que ter a convicção, desenvolver a convicção e determinação e manter isso em mente que você vai cultivar a bodhicitta para trabalhar para o benefício dos seres sencientes. Os ensinamentos de hoje é sobre a louvação ao Dharmadhatu. 강시군도 마셔나 세버송도 남거와 심전군라 녜네베 최진양라 차사로 Me prostro perante a voz jovem Manjushri. Aqueles que não o conhecem a fundo estão girando nos três mundos. Ó Dharmadhatu, que sem dúvida reside em cada ser, perante a sua presença eu me prostro. Dharmadhatu quer dizer a natureza búdica, imbuída em cada ser senciente. O Dharmadhatu é o modo último de existir dos fenômenos, sua essência e a sua vaidade. E não compreendendo essa natureza, dessa natureza búdica, que é a sua essência vaidade, nós nos apegamos na existência intrínseca, seja dos fenômenos das pessoas, e isso nos faz girar pelo samsara. Então, nós devemos cultivar muito a sabedoria que compreende a vaidade. E esse primeiro nos mostra que a natureza vazia de um Buda, a natureza vazia do ser senciente tem a mesma qualidade.
Somente que, através da compreensão, Buda compreendeu essa essência vazia da natureza da natureza da nossa mente. E nós não. Por isso que ele compreendendo a natureza vazia da mente, ele alcançou esse estado búdico. Mas se você também cultivar essa compreensão da vaziedade e cultivar essa convicção nessa essência, na natureza vazia da mente, você também será capaz de alcançar o mesmo ponto de Buda, o mesmo Dharmakaya. Então, através disso, nós quando aquilo que forma a causa de todo samsara for purificado ao longo dos estádios do caminho, essa purificação em si é o Nirvana. O Dharmakaya também é precisamente isso. Assim como a manteiga, que mesmo sendo parte integrante do leite, não aparece, pois está misturada com ele, analogamente o Dharmadhatu não é visto, enquanto estiver misturado com as aflições mentais. É assim também quando o leite é depurado. A sua essência é a manteiga não é mais encoberta. Quando as aflições tiverem sido completamente purificadas, o Dharmadhatu será livre de qualquer mácula. Como uma lâmpada de manteiga que queima dentro de um jarro, não será nem mesmo ligeiramente visível. Dessa mesma forma, enquanto for deixado dentro do vaso das aflições, o Dharmadhatu, a nossa natureza intrínseca búdica, não será visível. Com a concentração que é como um Vajra, quando você for capaz de compreender a natureza vazia da mente, a vaziedade que é a qualidade da mente, e você compreender, você meditar, concentrar nessa vaziedade da mente, será possível acessar a essa esfera do Dharmakaya por meio da concentração. Se alguém fizer perfurações na superfície do vaso e esses buracos direcionarem a quaisquer direções, a luz brilhará através deles, exatamente naquelas direções, pois essa é a natureza da luz. No momento em que o Samadhi do tipo Vajra é capaz de aniquilar o vaso, naquele exato momento, a luz que arde em seu interior brilhará em todos os limites de todo o espaço. Então, no momento, essa natureza clara da mente, esse Dharmadhatu, a natureza dela é luminosidade. No momento que você perfurar essas aflições mentais, é isso que o Dalai Lama explicou um pouco antes. No momento que você perfurar as paredes das aflições mentais, através da concentração, do Samadhi, do tipo Vajra, imperturbável, essa luz do Dharmakaya brilhará por todas essas perfurações das aflições mentais. O Dharmadhatu nunca teve origem, nem jamais deixará de existir. Em qualquer momento, ele está livre de todas as aflições. No início, no meio e no fim. Livre de mácula. Quando você refletirá
profundamente, usando o samadhi do tipo Vajra, você será capaz de eliminar essas aflições, essas aflições mentais e o Dharmadhatu, a natureza clara da mente, se tornará manifesta, porque essa natureza da mente, essa natureza vazia da mente, clara, nunca foi separada do contínuo mental de cada ser senciente. Assim como essa feira, a gema preciosa que constantemente resplandece como uma luz brilhante, mas quando confinada em uma pedra mais grosseira, não vemos o brilho de sua luz resplandecente, assim também, embora obscurecida pelas aflições, o Dharmadhatu não tem nenhum traço de imperfeição. Enquanto o samsara estiver bloqueando a sua luz, ele não ilumina. Quando o Nirvana for conquistado, sua luz brilhará incessantemente. Aquilo que acontece com nós, quando nós vemos os fenômenos, os objetos, nós vemos como eles lá e eu aqui. Nós vemos como eles como uma natureza sólida. E nós como uma existência sólida. Mas por isso que Buda deu esses ensinamentos de natureza interdependente. Se o elemento fundamental estiver presente, o trabalho renderá a visão do ouro mais profundo. Se o elemento fundamental estiver presente, o trabalho não produzirá nenhum fruto, a não ser a miséria. Enquanto estiverem envoltos em suas cascas, os grãos não são considerados como arroz comestível. Da mesma forma, o nome de Buda não é dado a todos aqueles que ainda estão envoltos pelas aflições, ou seja, os seres que são envoltos pelas aflições não são chamados de Buda. E assim como quando a casca se desprende, aquilo que aparece é o próprio arroz. Da mesma forma, quando o próprio Dharmakaya se libera das aflições, ele brilha livremente. Enquanto a clara luz da mente for envolta pelas aflições mentais, nós teremos o nome de seres sencientes. Mas quando essas aflições mentais forem removidas, nós teremos o nome de Buda. Nós seremos Buda. O Dalai Lama explicou isso. Disse que as bananeiras não têm essência, é um exemplo mundano que usamos, mas saboreamos a sua fruta doce, que de fato constitui sua essência. Da mesma forma, o samsara não tem essência, e quando os seres se despojarem da casca da aflição, o seu fruto interno, a budeidade, aparece, e os seres corpóreos saborearão seu próprio néctar. E assim como de um determinado tipo de semente resulta um fruto semelhante à sua causa, aquele que, com bom senso, tentaria comprovar que existe um fruto sem que a sua semente específica seja a causa, o elemento básico que serve como semente é visto como suporte de todas as grandes qualidades, por meio do refinamento gradual, passo a passo. O Dalai Lama já leu o verso 18, 19, 20 e 21. Não, 19, 18. Embora o sol e a lua sejam imaculados, existem 5 véus que conseguem obscurá-los. Eles consistem em nuvens, neblina e fumaça, e a face
de Rahu e a poeira também. Assim também é como a clara luz da mente. 5 obscurecimentos conseguem obscurecê-la. Desejo, preguiça, mal intenção e também agitação, bem como dúvida. Sua santidade, nesse verso 19, ele, em vez de desejo, ele trocou para arrependimento. E pediu para a gente, em vez de desejo, colocar arrependimento. O verso 20 é: assim como ao limpar um pano usando fogo ou uma quentura, o pano sujo com manchas variadas, quando expomos as manchas ao calor, apenas as manchas são dissolvidas e não o pano. Exatamente dessa forma, a mente, que é uma claridade radiante, é poluída pelo desejo, pelo arrependimento, pelo desejo e por outras máculas. Porém, o fogo da sabedoria prístina queima suas aflições. Entretanto, não queima a clara luz da talidade. Qualquer dos sutras que apresentam a vaziedade descrita pelo mestre servem para retificar as aflições, porém nenhum pode diminuir seus potenciais. Assim como a água no fundo da terra permanece intocada e perfeitamente limpa, assim também a sabedoria prístina repousa em meio às aflições e permanece completamente livre de qualquer imperfeição. O Dharmadhatu não é a identidade intrínseca do eu, tampouco é um homem ou mulher e estando além de tudo aquilo que é perceptível, como é possível pensar que é essa a entidade intrínseca do eu? Dentro dos fenômenos desprovidos do apego, não são observados homem e mulher, com o objetivo de domar aqueles cegos devido ao desejo, ao conceito de homem e mulher foram ensinados. Impermanente sofrimento e vaziedade, 3 designações que purificam a mente, mas aquilo que refina o máximo da mente é o ensinamento de que nada tem em sua natureza própria. Como uma criança no ventre de uma mulher grávida está lá e ainda não é visível, da mesma forma, quando é coberta por aflições, o Dharmadhatu não é visível. Das concepções do eu e meu, denominações e percepções discernidora para essas razões. Surgem quando mentes conceituais que dependem dos elementos daquilo que emerge deles. Nem mesmo as preces dos Budas têm aparências ou características conectados com as suas próprias autocognição. Os Budas possuem natureza permanente. Assim como não existe chifres na cabeça dos coelhos, a não ser somente na imaginação, da mesma forma, todos os fenômenos são exatamente assim, meramente imaginados, sem nenhuma existência. Visto que o surgimento é uma ocorrência dependente e a sensação é uma ocorrência dependente, não há uma única coisa que exista. Como os isênios poderiam acreditar que existe? Essa própria mente que nós temos agora a explicação de sua santidade. Até quando ela estiver imbuída de aflições mentais, nós não seremos capazes de perceber essa luz clara. Mas quando essas aflições mentais forem removidas da nossa mente, do nosso contínuo mental, então essa luz clara se tornará manifesta. Sua Santidade comentou o verso 37. Aqueles que estão presos na rede das aflições são rotulados como seres, da mesma forma quando liberados dos estados aflitivos, são reverenciados como Budas. As aparências imaculadas surgem dependentes da relação correta entre o olho e a forma. A partir da ausência da geração e sensação, o Dharmadhatu é totalmente revelado. A consciência livre do pensamento ocorre em dependência da relação correta entre o som e o ouvido. Em essência, esses 3 constituem o Dharmadhatu livre de outras características, porém, eles se tornam audição como são conceitualizados.
o verso 42, 41, 42, o Dalai Lama já leu, 43, ele já está lendo. A essência, eu vou ler o 42. A essência do corpo puro, as características do objeto tocado, a consciência tátil livre de condições, esses são chamados de Dharmadhatu. Quando a mente conceitual que analisa todos os fenômenos que aparecem, a mente principal foi abandonada, a inexistência da autoessência dos fenômenos é conhecida. Sabendo disso, medite sobre o Dharmadhatu. O mesmo ocorre com tudo aquilo que é visível, audível e odorífero, degustado, tocado e imaginado. Quando os yogis e yoginis os compreendem dessa maneira, todas as suas maravilhosas qualidades resultam em consumação. As portas da percepção estão nos olhos, ouvidos e nariz, na língua, no corpo e no portão mental. Todas essas 6 são totalmente puras em essência. A própria natureza dessas consciências é a característica definitora da catalidade. A mente em si é vista como duas, a mundana e aquela que transcende o mundo. Da apreensão a esta, como sendo uma entidade intrínseca, surge o samsara. Quando a autopercepção, esta é a talidade. A extinção do desejo é o nirvana. Assim também é o fim da ignorância e da raiva. O fim desses é o próprio estado búdico, o próprio refúgio para todos os seres. Seja a realização ou a não realização, ou seja, nirvana e samsara, tudo tem sua fonte no corpo. Por meio de nossas próprias concepções, somos aprisionados. Mas quando conhecemos esta natureza, somos liberados. A iluminação não está nem perto nem longe, e nem também ela vai nem vem. Ela existe, quer seja vista ou não. Ela está bem aí, dentro da gaiola de suas aflições mentais. Ao repousar sobre a luz da prajna, sabedoria transcendente, considerar a paz, a mais sublime que existe. Assim, na coleção dos sutras, diz, deve-se repousar a mente, investigando a entidade intrínseca do eu. As crianças abençoadas pela força de 10 poderes os veem como a sua lua crescente, mas aqueles seres aprisionados pelas aflições não veem os Tathagatas de forma alguma. Assim como os espíritos famintos veem o oceano como algo seco, aqueles seres obscurecidos pela ignorância também pensam que os Budas não existem. Para os seres inferiores e aqueles com poucos méritos, não importa o que os vitoriosos transcendentes façam. É como colocar uma joia preciosa nas mãos de alguém que nunca enxergou. Porém, para os seres que acumularam mérito suficiente, Buda está diante de seus olhos, como com as suas 32 marcas brilhando intensamente em sua luz luminosa e gloriosa. Embora o Rupakaya dos protetores possa permanecer por muitas eras, para guiar aqueles que precisam de orientação, é apenas esse Dhatu que é diferente. Quando você entender que, é o comentário da Dalai Lama, quando você entender que as contas mentais são temporárias, e que você compreende que tem os antídotos para essas aflições mentais, você será capaz de alcançar, definitivamente será capaz de alcançar a iluminação. Por meio da constatação, o verso 56, por meio da constatação do objeto da mente, a consciência se engaja com ele. Dentro da pureza da auto-percepção individual permanece a própria essência dos estágios do Bodhisattva, a magnífica morada dos poderes dos senhores, dos lordes, o maravilhoso reino do Akanishita e a consciência, todos esses 3 juntos se fundem em um só. E assim posso dizer, para os imaturos ele proporciona conhecimento total, para os nobres proporciona variedade, aos deuses poderosos concede vida longa e a causa da vida que abrange a longa marcha pelas eras. É o que protege o reino exterior dos seres e também preserva suas vidas através de incontáveis eras. É aquilo que possibilita a vida. Perseverar em todos os seres sencientes.
Essa é a causa que não conhece fim. Os resultados de tal causa também são infinitos. Quando o imperceptível é percebido, a prajna se torna a construção para o alvorecer do Nirvana. Não se deve pensar que a iluminação está longe, tampouco deve considerá-la próxima. Se os 6 tipos de objetos não aparecem, a cognição intrínseca se torna manifesta tal como é. Assim como de uma mistura de leite a água que está presente em um recipiente, os gansos apenas bebem o leite, mas não a água, a qual permanece exatamente como é. Igualmente, como mesmo a sabedoria primordial sendo coberta pelas aflições, ambas residem juntamente nesse nosso próprio corpo. Porém, os yogis traem somente a sabedoria e deixam a ignorância para trás. Enquanto o Dalai Lama já está já está lendo o verso 72, 73, o verso 72, valorizando plenamente a Bodhisattva, mantendo-a, aplicando-a bem, surge os Arahats e o Pratyeka Budas, assim como os Budas perfeitamente iluminados. Assim como as sementes de arroz e outras plantas são tratadas pelo agricultor como um grande cuidado, os aspirantes que desejam percorrer a grande viagem são tratados com muito cuidado pelos seus guias. Assim como o Dalai Lama já está lendo o 76, eu vou continuar lendo. Assim como no 14º dia da lua minguante, a lua quase não é visível, para os aspirantes que desejam percorrer a grande viagem, os kayas são poucos visíveis. Assim como a lua, quando é nova, vai crescendo visivelmente, pouco a pouco, aqueles que alcançaram os estados do Bodhisattva veem cada vez mais o Dharmakaya. Assim como no 15º dia da lua crescente, a lua atingiu a plenitude e está cheia, da mesma forma, para aqueles que alcançaram o estágio final dos estágios, o Dharmakaya resplandece completamente com clareza. A Bodhisattva perfeitamente engendrada, por meio de uma dedicação estável e consistente ao Buda, ao Dharma, ao Sangha, não diminui e se desenvolve cada vez mais. Quando os 4 atos inferiores tiverem sido abandonados e os 4 melhores ações tiverem sido adotadas, só então a talidade é definitivamente realizada. Isso é o que significa o estágio. Beatitude perfeita, o primeiro estágio do Bodhisattva. Aquele que foi contaminado em todos os tempos com as máculas da paixão e assim por diante, e que agora é puro, sem máculas, esse é o estágio denominado imaculado, é o segundo estágio do Bodhisattva. Quando a rede das aflições é arrebatada, a prajna, sabedoria prístina e imaculada brilha intensamente, essa luminosidade dissipa toda a escuridão é infidável, removendo-a. Portanto, esse é o terceiro estágio do Bodhisattva, o estágio luminoso. Ela brilha com uma luz que é sempre pura e é inundada pelo brilho da sabedoria primordial, eliminando totalmente qualquer agitação. Por isso, esse é o 4º estágio do Bodhisattva radiante. Ele triunfa sobre ciência, esporte, artes e ofícios, sobre todos os obstáculos ao alcance do Samadhi, e sobre as aflições muito difíceis de subjugar. Portanto, esse é o estágio como denominado difícil de superar. Com os 3 tipos de iluminação, inclusive a acumulação de tudo aquilo que é excelente, e não havendo mais nascimento e cessação, a cessação é extinta. Este nível é denominado diretamente manifesto. Uma vez que a teia da luz brilhante manifesta do Bodhisattva alcança todos os pontos de circunferências, ele atravessa o oceano pantanoso do samsara. E por isso, esse estágio é denominado ir do além. Definitivamente sendo guiado pelos Budas, tendo entrado no oceano da sabedoria primordial, espontaneamente livre de qualquer esforço, esse estágio é chamado inabalável pela horda dos maras.
Nesse estágio, os yogis e yogini aperfeiçoaram a capacidade de ensinar todos os aspectos da doutrina, conectados com os 4 conhecimentos analíticos e perfeitos. Por isso, esse estágio recebe o nome de intelecto perfeito. Nesse estágio, o corpo, no próximo estágio, o corpo é feito de sabedoria primordial, que é igual ao céu claro, não poluído, e mantém o Dharma de todos os Budas que formam a nuvem do Dharma, o qual emergem em todas as direções. O próximo estágio, o fundamento das qualidades dos Budas, os frutos do treinamento totalmente irmão. A transformação, quando perfeitamente concluída, recebe o nome de Dharmakaya. As impressões do samsara são concebíveis, a liberação dessas impressões não. Vós sendo totalmente inconcebível, quem poderia ter o poder de vos conhecer? Está totalmente fora do alcance da fala e fora do alcance dos poderes sensoriais. Perceber-vos requer a consciência mental. Eu me prostro em louvor a tudo aquilo que vós abarcais. Os ilustres filhos dos Budas adentram o caminho gradualmente e com a sabedoria primordial, que acompanha a nuvem do Dharma, percebe diretamente a vasidade, o puro ser. O verso ademais, 100, que o Dalai Lama já leu todos os outros, ademais a essência incondicionada de todos os seres sencientes está na esfera da atividade. A poderosa Bodhisattva que percebe isso é o Dharmakaya totalmente puro. Quando o Dharmakaya é visto em toda a sua sabedoria, isso é a transformação, o oceano da sabedoria primordial. Mesmo o Dalai Lama comenta que mesmo os 3 venenos que nós possuímos, não importa o quanto poderosos esses 3 venenos sejam, o apego, o desejo, o ódio e a ignorância, não importa o quanto poderosas elas sejam, elas podem ser movidas através dos seus antídotos, da sabedoria que compreende a vaidade e da compaixão. E, através da remoção desses 3 venenos, a causa de todas as outras as aflições mentais, nós poderemos alcançar a budeidade. Nós aqui estamos reunidos nesse lugar sagrado, onde Buda alcançou a iluminação, e nós tivemos a capacidade de estudar esses ensinamentos em louvação ao Dharma Dhatu. Eu recebi a transmissão desse texto e nós percorremos esse texto aqui e ali. E eu peço a vocês que vocês reflitam sobre esses versos, sobre a vaidade, sobre a bodhisattva. E eu faço isso todos os dias, refletindo sobre a vaidade, a sabedoria que compreende a vaidade e a bodhisattva. E vocês, meus amigos do Dharma, devem fazer o mesmo. E trabalhem incansavelmente.